Provavelmente, um dos ensinos mais valiosos que podemos colher na doutrina espírita é a explicação para os sofrimentos da humanidade, para os sofrimentos do ser humano de um modo geral. Mas veja, a bem da verdade não se tratam de explicações que satisfaçam apenas uma mera curiosidade ou apenas uma mera consolação para aqueles que sofrem e que precisam de algum tipo de explicação, como se a explicação ela não existisse, fosse inventada. Não se trata disso. A doutrina espírita tem, de fato, respostas plausíveis e lógicas para as razões verdadeiras do sofrimento humano. Quem é que se gaba e pode jactar-se de dizer que não sofre? Por melhores que sejam as condições financeiras, sociais, políticas, de todo tipo, cada um de nós tem os seus sofrimentos, desordens de saúde, desordens emocionais, pessoais, dificuldades de todo tipo de grau, problemas de nascença, problemas familiares, enfim. O objetivo dessa explanação não é enumerar os sofrimentos humanos, mas enumerar de uma maneira didática, que eu pelo menos ainda não li em lugar algum, mas que eu deduzi da leitura e do conhecimento da doutrina espírita, que existem basicamente 5 razões para o sofrimento humano. Basicamente 5 razões. Essas 5 razões, elas se encadeiam de tal forma e com tal lógica, que se nós realmente nos aprofundarmos nessas 5 razões, vamos entender a lógica do sofrimento humano de tal maneira que a vida vai parecer uma coisa absolutamente natural. A primeira das razões para o sofrimento humano: sofre-se como consequência dos atos praticados nesta encarnação ou encarnação anterior. Naturalmente, essa é uma das 5. Logicamente, a coisa não se esgota aí. Mas simplesmente seguindo a orientação da lei de causa e efeito, lei que é da natureza, mas que é também do destino do ser humano e da conduta do ser humano, a lei de causa e efeito nos explica que para todo efeito há uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Se o efeito obedece uma lógica, a causa também deve obedecer a uma lógica. Então, se nós sofremos hoje por alguma coisa, uma das 5 razões que pelo menos didaticamente podemos estabelecer é que esse sofrimento pode ser oriundo de uma causa gerada por nós. Quando nós atuamos, isso é fundamental perceber. Quando nós agimos, pensamos, ainda que ninguém saiba da nossa ação, mas toda a ação humana, toda a conduta humana consciente possui uma espécie de assinatura, entre aspas, assinatura vibratória, possui uma energia intrínseca, possui um campo magnético próprio, que nós naturalmente não vemos e nem temos tecnologia para perceber, mas toda a ação humana produz um tipo de energia própria, que quando é boa essa ação, ela nos impregna da mesma natureza vibratória e energética da ação. Se fazemos um bem, nos limpamos. Metaforicamente falando, se fazemos o mal, nos sujamos. Quando eu falo sujamos, eu não me refiro exatamente à nossa vida. Eu me refiro exatamente àquele elo que vai fazer a junção entre o corpo e o espírito. O corpo material, o espírito imaterial. É necessário uma ligação semimaterial, chamada perispírito, que Allan Kardec deu esse nome no Livro dos Espíritos, exatamente por analogia com o perisperma da fruta, justamente para mostrar que há uma maneira de unir o corpo ao espírito. É o perispírito, o ser plástico que recebe todas as impressões do nosso pensamento, da nossa conduta e das nossas ações. Ele se torna mais denso na medida em que os nossos pensamentos são mais materiais e se torna mais leve na medida em que os nossos pensamentos são mais espirituais, basicamente. Mas naturalmente que o perispírito sofre influência de tudo, do meio, do ambiente, dos pensamentos. As doenças se manifestam primeiro no perispírito. A conduta, ela se plasticiza, ela se esclarece e se materializa no perispírito.
de forma que uma má conduta gera um perispírito doente, denso, pesado, escuro. E justamente essa escuridão prejudica o nosso desenvolvimento. E como o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento do espírito humano, melhor dizendo, é imperioso, ninguém pode escapar dele, ainda que fique estacionado, é necessidade do processo evolutivo do universo. Como ninguém pode ficar estacionado e o sofrimento ele nos obriga à regeneração, acaba que a nossa conduta é geradora dos efeitos que vêm depois. Então, a primeira razão dos sofrimentos humanos é o resultado das ações que praticamos, das palavras que proferimos e dos pensamentos que influenciam em nossa vida ou na vida dos outros. Causa e efeito. Essa é a primeira das razões. Efeito direto. Não é uma punição divina. Não é, porque Deus não é carrasco. Deus não comete os mesmos erros que nós. Não é uma punição. É apenas o resultado que nos obriga à corrigenda. É uma correção. O sofrimento, nesse aspecto, como causa e efeito, ainda assim ele é educativo. Ele nos impulsiona à melhora e não à derrota. O sofrimento, eu falo de qualquer tipo, nascença ou não, financeiro, pessoal, emocional, de todo tipo. A primeira razão é essa. A segunda razão é correlata, é similar. Sofremos exatamente para atestar com clareza a nossa evolução, para provar a nossa evolução. Explicando melhor, aquele que foi dado ao assassínio, aquele que numa encarnação cometeu o crime do assassínio, ele somente saberá e somente comprovará que evoluiu se ele for submetido a uma situação onde ele possa praticar o assassínio e tenha os recursos em mãos. Se ele recusar, se ele tiver todos os motivos para assassinar o semelhante e não o assassinar, significa que ele evoluiu. O teste, a têmpera do espírito é a dificuldade que ele passa, que é um teste para o espírito, que é uma maneira dele comprovar que o desenvolvimento dele foi real e não ilusório. Porque como nós esquecemos a cada encarnação o que fizemos na anterior, nem todos, muitos lembram até de bastante coisa. Mas como nós basicamente esquecemos, resulta que a nossa lembrança oportuna é só para nos auxiliar. Mas o nosso esquecimento é exatamente para que a gente inicie do zero. E para que os mentores espirituais observem se a nossa evolução é sincera. Você superou o instinto do roubo? Superei. Então renasça sem lembrar de nada. E tenha a oportunidade de roubar. Você roubará? Não. Vejamos. Esse teste, essa comprovação é o que atesta realmente o desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento do espírito. Esta é a segunda razão dos sofrimentos. A sedimentação, comprovação do desenvolvimento que nos faculta a galgar outras esferas. A terceira razão do sofrimento é uma razão muito especial. Nós pedimos determinados sofrimentos. Nós solicitamos por uma razão. Para evitar que nós continuemos errando. Dificuldades que se apresentam em nossa vida, se nós prejudicamos os outros pela nossa inteligência, nós solicitamos corpos que dificultem a manifestação da nossa inteligência. As dificuldades que frequentemente se apresentam em nossas vidas visam basicamente, como terceira razão, impedir que nós continuemos errando. A beleza física e a riqueza, que muitas vezes foram causa de ruína para o espírito solicita a feiura física e a pobreza, exatamente para que ele não cometa os mesmos erros que tantas vezes ele já cometeu com essas virtudes, com essas qualidades do corpo. Ele pede para poder não cometer mais erros. Faz-me lembrar um caso, certa vez, onde chegaram até Chico Xavier com uma criança talvez um adolescente, que não possuía braços, não possuía pernas, era cego, surdo e mudo. A mãe aproximou-se e disse: Chico,
Eu não sei o que eu faço aqui. Essa criança, ela está doente do coração. Ela está cardiopata. E ela não tem pernas, braços. É surda, cega. O que eu faço com ela? Eu deixo ela morrer? Porque isso aqui não tem solução. O Chico pensou assim e disse, puxa vida, vou perguntar ao meu mentor espiritual, Emmanuel, para saber o que ele diz a esse respeito. Emmanuel simplesmente analisou o caso e respondeu a Chico uma resposta realmente muito elucidadora. Ele disse assim, Chico, esse espírito suicidou-se nas últimas 10 encarnações e ele sabia que seria tentado ao suicídio mais uma vez e ele não podia mais cometer esse erro, que o prejuízo para o espírito estava sendo demasiado grande e ele pediu que lhe fossem retirados todos os meios onde ele pudesse voluntariamente praticar o suicídio. Por isso ele veio assim, e por isso ele está aqui e deve ser mantido vivo. Ele deve passar pela expiação necessária ao desenvolvimento dele. Ele precisa disso. Ele precisa amoldar a matéria dele a um corpo que pereça naturalmente. E realmente isso se torna uma lição. As dificuldades que se apresentam em nossa vida, quantas vezes evitam que nós erremos mais ainda, mais vezes, pelas mesmas razões. Novamente, a dificuldade nos impede o erro. E nós muitas vezes ficamos revoltados com ela, mal sabendo que ela é um remédio. É o remédio amargo. Essa é a terceira razão. A quarta razão é uma razão assim, realmente sui generis. Se nós analisarmos bem, sofre-se muitas vezes como exemplo. Essa é a quarta razão. Exemplo. Mas como exemplo? Podemos iniciar pelo maior de todos, Jesus Cristo, que foi torturado e crucificado sem ter absolutamente nada a expiar. Nenhuma falta, nenhum pecado a expiar. Em grau menor eu poderia citar São Francisco de Assis, Gandhi e tantos outros santos, São Vicente de Paulo, São João da Cruz, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que sofreram enfermidades, dificuldades, sem terem nenhum motivo de causa e efeito, sem terem, digamos, karma a expiar. Por quê? Justamente para nos servir de exemplo, justamente para mostrar que o sofrimento ele é educativo, o sofrimento é para o crescimento do espírito, o sofrimento não é uma punição, como aparentemente demonstra ser. Por isso o sofrimento dos grandes mártires, para mostrar que se eles, que são tão grandiosos em bondade, tão grandiosos em intelecto, se eles, que são eles, sofrem, e eles não maldizem a Deus, eles não blasfemam, eles não conspiram contra o Criador, eles não reclamam, eles sofrem com força de vontade, regenerando-se, aprendendo, crescendo. O sofrimento deles não é um sofrimento maléfico, é um sofrimento que eles transmutam em lição, para nos mostrar que se eles que são eles sofrem, que direito teríamos nós de reclamar? Faz-me lembrar aquela velha questão do santo que chega aos céus e diz a Deus, logicamente, uma metáfora, ele não chegou aos céus e não disse nada a Deus, mas imaginemos, disse, Pai, eu fui muito feliz na terra, mas uma coisa me incomodou profundamente. E Deus disse, o que meu filho? O que te incomodou tão profundamente assim? Falavam muito mal de mim, olha, me ofendiam, falavam o tempo inteiro mal de mim, eu não tendo culpa, eu não tendo motivo, eu não dando razão. Deus sorriu e disse, meu filho, queres ser melhor do que eu? Eu que sou Deus, falam de mim do mesmo jeito. Então, uma das razões, a quarta razão, é exatamente servir de exemplo. Se fazem isso ao ramo verde, se fazem isso, imagine o que não farão ao maduro. Essa é uma razão fundamental que explica muitas situações onde o espírito é tão venturoso, tão elevado, indiscutivelmente elevado, no entanto sofre. Para mostrar para nós que o sofrimento não deve ser encarado com negatividade. O sofrimento deve ser uma ponte para o crescimento, para o desenvolvimento e para o nosso aprendizado. O sofrimento deve nos impulsionar ao crescimento, deve nos fazer compreender
as nossas limitações, o que nos falta aprender, quanta humildade ainda nos falta para atingirmos aquilo que nós necessitamos espiritualmente. O sofrimento desses grandes mártires é o exemplo. Eles dão o exemplo. Cristo não veio aqui passar bons e agradáveis momentos. Ele sabia o sofrimento que lhe esperava, e desde o início ele sabia, mas ele precisava dar esse exemplo. Se o maior entre os maiores sofreu o que sofreu, que direito temos nós de mal interpretar os nossos sofrimentos e de entender erradamente? Que direito temos? Temos mais é que utilizar os sofrimentos não para nos acomodar, mas para crescer através deles, para pesquisar o que os nossos sofrimentos querem nos dizer. O que eles estão querendo dizer para nós? O que eles querem de nós? O que eles querem do nosso desenvolvimento espiritual e da nossa evolução? O que eles querem de nós? É isso que nós devemos perguntar aos nossos sofrimentos. Esta é a quarta razão. Por fim, a quinta e última razão talvez seja mais poética, mais bela. Mas a razão do sofrimento, a quinta razão, é de impulsionar o desenvolvimento humano. Quando ocorre alguma catástrofe, que as casas, as vilas, as ruas precisam ser reconstruídas, o engenho humano precisa criar novos mecanismos, novas tecnologias. Tudo isso é impulsionado muitas vezes pelo sofrimento. A gente poderia dizer, num rasgo de humor, que aquele que inventou o carro, certamente foi um que caiu de seu cavalo e se machucou. E olhou para o seu cavalo e disse: eu nunca mais ando de cavalo, e inventou o carro. O sofrimento não foi isso, mas pelo menos serve de metáfora. O sofrimento muitas vezes impulsiona o desenvolvimento e a criação de vacinas, de novos medicamentos, de novas tecnologias para a criação de prédios, de casas, de avenidas, de pontes. Todo o engenho humano frequentemente surge pelo desconforto, pelo sofrimento, pela dor. A dor, muitas vezes, impulsiona o desenvolvimento humano. Aquele que precisa estudar e crescer, aquele que precisa aprender novas ciências e utilizá-las em benefício da humanidade, muitas vezes precisa nascer pobre, precisa sofrer, para justamente esse sofrimento criar nele uma força de vontade tamanha que ele supere as barreiras e que construa uma carreira de grande engenho, de grandes criações, de grande benefício para a humanidade. A quinta razão do sofrimento é exatamente essa: tirar o ser humano do ostracismo, fazer com que brotem dele os potenciais que podem levá-lo ao desenvolvimento. Potenciais que muitas vezes, se ele ficasse na ociosidade, na tranquilidade, na perfeita paz, não se desenvolveriam. Lembrem-se que Gandhi tornou-se Gandhi após ser expulso de forma racista de um trem, ainda no século XIX. Ele decidiu então que deveria lutar pelos direitos daqueles oprimidos indianos, mas lutar não lutando, lutar na não violência. É uma luta que não era luta, se assim pode se dizer. Então, as 5 razões do sofrimento humano que nós podemos perceber e que a doutrina espírita explica claramente, não em um livro. Por favor, não leiam um livro achando que descobriram tudo e achando que há muitas lacunas. Tudo está em vários livros. Depende do interesse do ser humano. Depende da nossa vontade em pesquisar em vários livros, de várias formas, as minúcias daquilo que estão, sobretudo, nas obras básicas. O Pentateuco kardeciano, a famosa codificação da doutrina espírita na sua originalidade. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. A partir daí, a nossa curiosidade nos leva a adentrar nas obras de Francisco Cândido Xavier, nas obras de Ivone do Amaral Pereira e de tantos outros que nos trouxeram riquezas inumeráveis, inomináveis. 5 razões do sofrimento. Lei de causa e efeito se operando. Necessidade de atestar a nossa fortaleza e o real desenvolvimento do espírito. Terceira razão, servir de exemplo. Quarta razão, impedir que erremos novamente nos mesmos erros, bloqueando-nos determinadas qualidades para nos fazer não errar novamente. E quinta, o impulsionamento do desenvolvimento humano. Eu naturalmente não vi essas 5 razões expressas de forma didática.
mas lendo a doutrina e conhecendo, terminamos concluindo que essas são as razões do sofrimento humano. Porque se nós pensarmos que a vida é uma só, mas a encarnação não. Porque quando terminarmos essa encarnação, continuaremos na mesma vida, mas em um outro plano vibratório, numa outra realidade, para posteriormente reencarnarmos em outro corpo. Mas a vida é uma só, é sempre a mesma. O homem não morre nunca. Então, raciocinando desta forma, a realidade do homem se estende para além das encarnações, onde elas são solidárias entre as causas e os efeitos. Nós percebemos a lei de causa e efeito na nossa vida em questões pequenas. O mal que eu cometo esta semana, muitas vezes eu posso estar sofrendo as consequências dele semana que vem. Mas se essa regra se aplica de uma semana para outra, de um ano para o outro, de uma década para outra, por que não se aplicaria de uma encarnação para outra? Por que males maiores que nós cometemos, cuja vida em que estamos, cuja encarnação que estamos, não é suficiente para a devida quitação, por que esse mal ficaria sem quitação? Essa é a grande questão. E várias outras que iremos abordando à medida em que os temas se apresentem e possamos explicar melhor a doutrina espírita. Um abraço a todos vocês, meus amigos.